Fala aí, beleza? Aqui quem fala é o tio René e bora lá trocar uma ideia sobre Devil May Cry Pickle Combat. Dessa vez vamos falar sobre o domínio do fogo ou o elevador do fogo, tá? Lembrando que isso é uma série de vídeos, esse é o segundo tratando apenas do elemento fogo. A gente já teve o primeiro vídeo onde a gente dá uma introdução geral sobre todos os domínios, falando suas recompensas e etc. Assim como o foco no domínio físico, né? E agora a gente vai tratar do domínio fogo e outros vídeos futuramente tratando dos outros dois domínios, beleza? Então sugiro que você veja primeiro o vídeo anterior para depois ver esse, beleza? Então essa é a minha composição de time, né? Eu starto com a Spark Ignite, eu utilizo a Style Skill dela. A Style Skill dela ativa o Nero Devilbringer. O Nero Devilbringer, ao causar queimadura, ele ativa o Fist of Salvation e o Fist of Salvation, ao causar queimadura, ele aciona a Spark Ignite também, tá? Lembrando que a gameplay aqui do time de fogo é um time que precisa abusar bastante da QTE, e as QTEs deles tiram um excelente dano, tá? Principalmente aqui o Fist of Salvation. A Spark Ignite, ela tem um ultimate muito rápido, para isso eu utilizo o deck da Niven dela, tá? Para a gente carregar o ultimate dela com mais facilidade, é só a gente ficar estourando granadas. E toda vez que a gente utiliza a Style Skill dela, dá um reload nas granadas. Ela também é uma debuff e amplifica o dano de fogo em 20%. O Fist of Salvation é excelente para quebrar escudos quando ele faz o uso da sua QT ou quando utiliza ali o seu ultimate. E só para completar, eu utilizo o deck do Beowulf aqui no Fist of Salvation. Eu sempre gosto de utilizar tanto o deck da Niven, que eu acho mais importante de suporte, e o deck do Beowulf. O da Niven por conta dos 70% e do Beowulf por conta dos 16% que ele ocasiona ali nos inimigos. Agora bora ver aqui um exemplo prático. Estou aqui na fase 107 do domínio do fogo, tá? Essa fase é bem bugada e ela buga muito os QTEs. Acredito eu que talvez tenha a ver com o relevo dela, que é meio irregular. Só sei que muitas vezes que a gente aciona o QTE, o personagem simplesmente não entra com o QTE ali, né? Ele só entra na fase. Isso atrapalha muito porque o time do fogo depende muito do QTE para poder eliminar os seus alvos com mais velocidade, tá? A segunda parte dessa fase é muito chata porque tem uma Ágata e a Ágata aqui ela é bem colada na parede e te dificulta muito eliminar os cupidozinhos dela. Já adiantando a minha gameplay aqui para resolver o problema com a Ágata, eu utilizo muito o Nero Devilbringer, ele ultado, tá? E vou batendo em um por um ali e depois finalizo na Ágata utilizando o QT do Fist of Salvation. Então bora ver aqui na prática agora. Style Skill, vou estourar granadas aqui. Quanto mais granadas eu estourar, mais rapidamente enche o ult dela. Acho que só mais uma já é interessante. Vou ter que usar a Style Skill de novo, porque já passou o tempo ali de acionamento. Ó. Pronto, ultei, a Niven subiu, já entro com o QT aqui ativo. Entro com o QT do Fist of Salvation. Ah tá, achava que não ia entrar nada de dano ali. Agora entro com a Spark Ignite. O QTE dela derruba facilmente ali os cupidozinhos porque ela é multi-hitter, né? Então é muito interessante esse uso. Fist of Salvation entrou. Pronto, posso ultar aqui. Spark Ignite logo em seguida. Aqui eu jogo uma granadinha, mas eu tenho que ser rápido ali porque o escudo dele já está quase terminando. Pronto, aqui eu posso ultar. Vai resolver mais rapidamente. E não tenho QT. Vacilei. Perdi o buff da Niven. Foi muito vacilo. Não cometam esse vacilo, tá? Com a Niven é rapidão para bater esse carinha. Mas enfim, vocês entenderam. Aqui já era para ter trocado. Perdi muito tempo ali. Já trocava para Spark, que ela ia chamar o Nero e a gente recomeçava tudo de novo. Então, aqui não aconteceu, né? Mas essa fase que me acontece muito, de eu perder o QT dos personagens, né? Mas eu descobri mais ou menos o porquê, né? Tem a ver com o relevo da fase, né? Então eu tenho que ir um pouco mais alto que os personagens, os inimigos, né? Aí daí eu vou e consigo resolver com mais facilidade. Agora vem a Ágata aqui, ó, bem colada aqui, que é muito chata. É colado mesmo aqui, não tem mais pra onde ir. Aí isso atrapalha muito a gameplay dessa fase, né? Infelizmente. Botei ali sem necessidade, não estava com o QT pronto. E aqui eu não consigo bater nela
tenho que trocar ali por os anjozinhos, né, os cupidos. E aqui eu vou um por um, tá? Elimino um, depois elimino o outro, para depois finalizar nela. Essa run aqui já não vai funcionar, tá? Eu tô explicando só para vocês entenderem como funciona. Tem que fazer tudo o que eu falei, só que de forma bem rápida e funcional para poder valer. Então, galera, minha gameplay consiste basicamente nisso, tá? A gente só tem que ter um pouco de esperteza ali contra os oponentes, tá? Se é um oponente que tem escudo de multi-hit, né? A gente tem que ativar aqui o Ti da Spark Igniter, né? Porque assim ela elimina rapidamente, tá? Se é um oponente que tem um escudo de resistência, a gente tem que ativar aqui o Ti do Fist of Salvation, porque ele elimina ali o escudo dele rapidamente quando está com o Kill Ti ativado, tá? E o Nero Devilbringer eu utilizo bastante ali na Agatha, mas primeiramente ele tem que estar ultado, né? Aí eu vou em Cupido e Cupido até que todos são eliminados, eu foco depois na Agatha, bato um pouco nela até causar queimadura e depois ativo o Kill Ti do Fist of Salvation. Normalmente isso é o suficiente para eliminar ela, tá? Às vezes eu preciso descer um pouco a barra de HP dela para finalizar ali com o Fist of Salvation. O Fist of Salvation na trocação ele não é muito bom, mas no Kill Ti dele dá um dano absurdo de forte. Então a gente faz uso dele e logo depois a gente já tenta trocar por outro. Mas é interessante que a gente cause a queimadura antes para a gente recomeçar o ciclo tudo de novo, tá? Caso você não tenha o Nero Devilbringer, você pode estar tentando utilizar o Nero B mesmo no lugar dele, tá? Galera, agora é uma menção muito importante aqui, tá? A prioridade aqui dos personagens que precisam estar upados, né, ficam sendo para o Fist of Salvation e para o Nero Devilbringer, tá? Ambos os personagens precisam estar upados o máximo que a gente puder oferecer esses personagens. A Spark Igniter, como ela entra na função de suporte, ela fica na prioridade secundária. Mas esses dois precisam estar bem upados, tá? Foi a mesma coisa que eu havia mencionado no vídeo anterior, quando eu falava do time físico e tratava a respeito do Virgil Devil Crusher, né? Ele entra mais ou menos na mesma função aqui que o Fist of Salvation tem para esse time, né? Ambos precisam estar bem upados para poder funcionar bem, beleza? Outra dica importante a respeito aqui do Nero Devilbringer, sempre que estiver utilizando com ele, esteja sempre acelerando para que os 3 pontinhos estejam ativos ali e assim ele consiga efetuar uns combos mais fortes, tá? Se o Fist of Salvation tiver um deck que tem eficiência em queimadura, vai ajudar muito também no time, tá? Ambos aqui precisam ter boas eficiências, tá? E é isso que eu posso acrescentar nesse modo, tá? Espero que esse vídeo possa estar contribuindo para vocês, que vocês melhorem a gameplay de vocês aqui. E se você tem alguma dica para acrescentar, sinta-se à vontade para deixar nos comentários, tá? Se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos, ajude esse canal a crescer. Deixa o like aí para fortalecer o trabalho do tio e compartilhe esse vídeo também para agregar. Bons domínios para vocês, bons domínios para mim e Devil May Cry.